Vamos resolver o exercício 6 do exame de 2007, primeira fase da prova de Física e Química A, 715, sobre o domínio 1, equilíbrio químico. O amoníaco obtém-se industrialmente através do processo de Haber-Bosch, fazendo reagir em condições apropriadas hidrogênio e azoto gasosos. Este processo de formação do amoníaco ocorre em sistema fechado, em condições de pressão e temperatura constantes, na presença de um catalisador, de acordo com o equilíbrio representado pela seguinte equação química. Temos aí a equação, e a seguir temos o gráfico representado na figura 4, traduz a variação do valor da constante de equilíbrio Kc para aquela reação em função da temperatura T no intervalo de 700 Kelvin a 1000 Kelvin. A linha A, com base na informação dada pelo gráfico, seleciona a afirmação correta. Temos 4 opções. A. O aumento da temperatura favorece o consumo de H2 e N2. B. A diminuição de temperatura aumenta o rendimento da reação. C. A constante de equilíbrio da reação é inversamente proporcional à temperatura. D. A reação evolui no sentido inverso se diminuir a temperatura. Vamos analisar cada uma das opções, independentemente de chegarmos depois à conclusão de qual é a que está correta, vamos analisar porque é que as outras todas não estão corretas. A linha A opção A. O aumento da temperatura favorece o consumo de H2 e N2. Vamos ver, olhando para o gráfico, vemos que o aumento da temperatura conduz a uma diminuição de Kc. Vejam que o valor de Kc inicialmente está perto de 0,3 e depois, à medida que a temperatura vai aumentando, o valor de Kc vai diminuindo até menos de 0,05. Como se pode verificar aqui. Agora vamos ver como é que calculamos o Kc. O Kc, em termos de constante de equilíbrio de uma reação geral, como temos aqui, representa-se desta forma. Concentração dos produtos a dividir pela concentração dos reagentes. Agora vamos ver o que é que significa o C em Kc. Refere-se a concentrações e o índice E refere-se a concentrações em equilíbrio. Temos aqui os índices que são os coeficientes estequiométricos da reação. Não é? O A está aqui, é elevado, são as concentrações elevadas aos respectivos coeficientes estequiométricos. Sendo Kc nesta reação dado por, vamos olhar para a nossa reação, os produtos que nós temos são o NH3. O NH3 tem que estar ao quadrado porque o coeficiente estequiométrico é 2. E os reagentes temos que vão ficar a dividir. Temos o H2 elevado a 3, não é? Porque temos um coeficiente estequiométrico de 3. E depois temos o N2, que como tem aqui um 1 imaginário, que não se representa, também vai ser elevado a 1. Portanto, o Kc é dado por esta fórmula. Vamos ver se o Kc diminui. Olhamos para aqui e vemos que o Kc diminui, certo? Pelo gráfico, o Kc diminui. Se o Kc diminui, pela nossa equação, nós vemos que eles são diretamente proporcionais. Kc e a concentração de NH3 são diretamente proporcionais. Então, se o Kc diminui, o NH3 também diminui. E agora vamos ver em relação aos produtos, em relação aos reagentes. Em relação aos reagentes acontece o contrário, não é? Porque eles são inversamente proporcionais. Os reagentes estão a diminuir, estão a dividir e o Kc está a multiplicar. Portanto, se o Kc diminui, os reagentes vão variar no sentido inverso, ou seja, se o Kc diminui, a concentração de N2 e H2 dos reagentes vai aumentar. Então, a linha A diz que o aumento de temperatura favorece o consumo de H2 e N2. Será verdade? Então, o aumento de temperatura conduz a um consumo de NH3. Portanto, o NH3 diminui, é consumido. E forma-se o quê? Forma-se N2 e H2 que aumentam. Forma-se N2 e H2 que são os
reagentes. Portanto, se eles se estão a formar, significa que não estão a ser consumidos, não é? Não favorece o consumo de H2N2. Favorece a formação de N2 e H2. E, claro, o consumo de NH3. Portanto, a opção A está falsa por este motivo. Porque a reação vai reagir no sentido inverso de produção de NH2 e H2. No sentido inverso. Portanto, a opção A está mal. Vamos ver a opção B. A diminuição de temperatura aumenta o rendimento da reação. Como é que nós calculamos o rendimento? O rendimento tem a ver com a quantidade de produtos que vamos obter, não é? Então, de acordo com o descrito em A, a diminuição da temperatura conduz a um aumento da concentração de NH3 e diminuição das concentrações de N2 e H2, aumentando assim o rendimento da reação. Portanto, a B é verdadeira. Estamos a falar na diminuição de temperatura e na linha A, vejam que na linha A estávamos a falar no aumento da temperatura. Então, se com o aumento da temperatura favorece a reação inversa, com a diminuição da temperatura, vamos diminuir a temperatura, favorece a reação direta. Está bem? Portanto, esta opção é a opção correta. Aumenta o rendimento da reação com a diminuição da temperatura. Vamos ver então porque é que a C não pode ser. Já chegámos à conclusão que a B é correta, vamos ver porque é que a C não pode ser. A constante de equilíbrio de reação é inversamente proporcional à temperatura. Então vamos ver. Kc e a temperatura, a constante e a temperatura seriam inversamente proporcionais se Kc fosse proporcional a 1 sobre T, não é? Quando nós estamos a falar que um é inversamente proporcional ao outro, vamos a dividir. Se assim fosse, o que é que acontece? Teríamos que 1 vezes o outro era igual a uma constante, não é? Se o Kc é igual a 1 sobre T, se passarmos o T cá para o outro lado, iríamos obter uma constante. Vamos então considerar dois pontos. O Kc de 0,3, mais ou menos aqui, com o Kc de 0,3, a temperatura é 700 Kelvin. Então, vamos multiplicar 0,3 vezes 700, dá 210 Kelvin. E agora vamos considerar outro ponto. E vamos ver que, para isto acontecer, teria que dar também 210 Kelvin. Vamos ver se dá. Vamos considerar o valor de 0,05. 0,05 temos uma temperatura de mais ou menos 775 kelvins, mais coisa menos coisa. Se multiplicarmos um pelo outro dá 39 kelvins. Então, não há constante. Nós não temos o Kc vezes T constante. Logo, não são inversamente proporcionais, pois o produto Kc vezes T não é constante. Teríamos que ter aqui o mesmo valor para que as duas grandezas fossem inversamente proporcionais. Portanto, a linha C é falso. Já sabíamos, não é? Foi só para confirmar. A linha D, vamos confirmar então que a linha D é falsa. A reação evolui no sentido inverso se diminuir a temperatura. Vamos ver, diminui a temperatura. Lembram-se que era a linha A e a B. Se diminuir a temperatura, a reação evolui no sentido direto. Portanto, a D era falso. Vamos voltar lá à linha A só para recapitular. Com um aumento da temperatura, a reação evolui no sentido inverso, não é? Com uma diminuição da temperatura, a reação iria evoluir no sentido direto, não é?
uma diminuição da temperatura, a reação evoluiria no sentido direto. Portanto, a opção D é falsa. A linha A está terminada. Vamos para a linha B. A linha B diz o quê? Diz que o sulfato de tetrabinocobre 2 monohidratado dá-nos a massa molar, que é 245,6 gramas por mol. É um sal complexo obtido a partir da reação entre o sulfato de cobre 2 pentahidratado e o amoníaco. Esta reação é descrita pela seguinte equação química. Temos aí a equação química e diz-nos o quê? Diz-nos que a 8 ml de uma solução aquosa de amoníaco de concentração 15 mols por decímetro cúbico, adicionaram-se 0,02 mols de sulfato de cobre pentahidratado. Calcula a massa de sal complexo que se formaria admitindo que a reação é completa. Apresente todas as etapas de resolução. Então vamos primeiro tirar os dados. Vemos que o volume de NH3 é 8 ml, está aqui dado. A concentração é 15 mols por decímetro cúbico. O número de moles de sulfato de cobre pentahidratado é 0,02 mol, foi dado no enunciado. E ainda temos ali a massa molar do sulfato de tetraminocobre 2, que é 245,6 gramas por mol. Quando estão a retirar os dados, é muito importante verificarem as unidades. Se repararem, o volume de NH3 é dado em mililitros e a concentração é dada em decímetros cúbicos. Isto significa que vamos ter que passar os mililitros para decímetros cúbicos. Os mililitros, 1 mililitro corresponde a 1 centímetro cúbico. Portanto, passar de centímetros cúbicos para decímetros cúbicos é só multiplicar por vezes 10 elevado a menos 3. Então, 8 mililitros são 8 vezes 10 elevado a menos 3 decímetros cúbicos. Depois de retirar os dados, vamos olhar novamente para a pergunta. Calcula a massa de sal complexo que se formaria admitindo que a reação é completa. Então, se nós queremos a massa total de sal complexo que se formaria, vamos ter que analisar os reagentes, ver qual é o reagente limitante, uma vez que nos dão apenas o número de moles de sulfato de cobre pentahidratado, vamos ter que arranjar aqui uma forma de saber qual é o reagente limitante. Então vamos calcular isso. Estequiometricamente vemos que uma mol de sulfato de cobre pentahidratado está para 4 mols de NH3. Então desta forma conseguimos calcular, sabendo que 0,02 mols de sulfato de cobre pentahidratado está para N, usando uma regra 3 simples, calculamos facilmente que o número de moles de NH3 é igual ao quê? Multiplicam-se os que estão frente a frente, 0,2 vezes 4, e dividimos pelo que está em frente ao NH3, à nossa incógnita. Dividimos por 1. Isto vai dar 0,08 mols. Isto pela estequiometria da reação. Mas é-nos fornecido já algumas indicações sobre o NH3, que é a concentração, 15 mols por decímetro cúbico. Então, se nos dão a concentração, nós conseguimos calcular a quantidade de amoníaco que, na realidade, existe na reação. Vamos à fórmula, a concentração é igual ao número de mols a dividir pelo volume. Daqui vem que o número de mols de NH3 é igual à concentração vezes o volume. Vejam que o volume está a dividir, passa para o outro lado a multiplicar pela concentração. Multiplicamos 15 vezes 8 vezes 10 elevado a 3 e dá 0,12 mols. Portanto, na realidade, o que existe para reagir são 0,12 mols. Isto é que, geometricamente, obtivemos 0,08 mols. Então, comparando os dois valores, verificamos que
temos reagente em excesso. Existe mais reagente, 0,12, é maior do que 0,08, existe mais reagente do que aquele que estequiometricamente seria necessário. Portanto, chegamos à conclusão que o reagente limitante é o sulfato de cobre pentahidratado. Com esta informação, já conseguimos ir calcular a massa de sal complexo formado. Como é que nós vamos fazer isto? É-nos dado que a massa molar é 245,6 gramas por mol. E então vamos ver estequiometricamente o que é que acontece. Nós vemos que, pela reação, uma mol de sulfato de cobre pentahidratado está para uma mol de sulfato de tetraminalcobre 2 monohidratado. Então, se nós temos 0,02 mols de sulfato de cobre pentahidratado, que nos é dado no enunciado, significa isto que, na proporção direta de 1 para 1, temos também 0,02 mols de sulfato de tetraminalcobre 2 monohidratado. Usando a fórmula para calcular o número de mols é igual à massa a dividir pela massa molar. Então retiramos daqui que a massa é igual ao número de mols vezes a massa molar. Vejam que a massa molar está aqui a dividir, passa para o outro lado a multiplicar. Número de mols vezes a massa molar. O que nos dá 0,02 mols vezes 245,6 gramas por mol. Vamos retirar aos dados, não é? Temos aqui diretamente do enunciado. Vamos obter uma massa de 4,9 gramas. Portanto, vamos verificar se já calculamos tudo o que precisávamos. Calcula a massa de sal complexo que se formaria admitido que a reação é completa. Portanto, se estamos a admitir que a reação é completa, não é? A proporção é de 1 para 1. A reação é completa, então significa que a massa é de 4,9 gramas e já temos a questão totalmente resolvida. Sempre que estejam num exercício, devem, no final de fazerem todos os cálculos, verificar se realmente aquilo que calcularam era o que se pretendia no exercício, porque muitas vezes podes esquecer-te do que era pedido e acabas por perder algum tempo a fazer cálculos desnecessários. Então convém verificar sempre, fazer uma leitura, uma segunda, uma terceira leitura do enunciado do problema para não te perderes e conseguires chegar à conclusão certa.